Muito bom dia, investidores. Vamos dando início ao nosso vídeo panorama matinal aí dessa sexta-feira, encerrando aí uma semana bastante agitada, né? A gente viu bolsas fazendo movimentos bem expressivos, a gente também viu a parte das commodities mudando a sua direção conforme o vento, né? A gente teve ataques de Rússia, tivemos aí avaliação das qualidades nas lavouras, tivemos atualização de mapa de seca nos Estados Unidos, a parte da ProFarmer rodando também, 7 estados lá nos Estados Unidos para ver como é que está a produtividade, tanto de soja quanto de milho. Enfim, uma semana bastante agitada aí, né? Na parte climática também a gente teve bastante coisa nova, um clima mais quente, mais seco, menos chuvas. Enfim, uma semana bem interessante, né? Então vamos falar um pouco de como é que está sendo hoje no pregão noturno aí de Chicago. E no momento a gente tem aí um trigo subindo 0,25%, a gente tem um milho caindo 0,02%, a soja subindo 0,64%, farelo 0,28% de queda e o óleo subindo 1,9%, ou seja, está bem misto, né? Bem variável o dia de hoje para parte das commodities agrícolas. Fora o que eu trouxe ontem da parte climática e tudo mais, a gente não tem muito mais o que comentar hoje sobre a parte de milho e soja lá nos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil, cabe uma ressalva quanto ao milho que aqui no Paraná chegou aí em cerca de 50% da área colhida, e algumas cooperativas já não estão mais aceitando receber esses grãos, tá? E também a gente não pode contar com o escoamento no porto de Paranaguá, porque ele está tomado pela soja. Então, praticamente aí Paranaguá inteiro. Caso reverta para o milho, o processo é mais longo e acaba que a fila de espera também está enorme, né? Então, assim, as cooperativas já não estão aceitando o produto, só estão pegando os contratos que já foram feitos lá atrás. Não estão recebendo milho novo, né? Você ainda tem 50% para ser colhido. E, terceiro ponto, tem essa questão dos portos, que também não está escoando. Então, aqui no Paraná, a situação do milho ela tende a ficar um pouco mais caótica. A gente já viu aí as cooperativas baixando suas indicações de preço no balcão para R$ 2 a menos, né? Então, isso enquanto a gente via um Chicago subindo e via um dólar subindo também. Então, realmente é uma questão aí mais de espaço e disponibilidade, né? Tem muito milho ainda para ser colhido e negociado, tá? Falando do petróleo, então o petróleo volta a negociar acima dos $80, né? Lembrando que essa é uma região que eu venho comentando com vocês há bastante tempo, né? Uma região onde o petróleo ele tende a ficar muito próximo. Vai variar um pouco para cima, um pouco para baixo, mas ele tende a ficar entre esse range aí de $70 a $80. No momento agora ele está realmente na banda superior, né? Perto aí dos 80. Ontem estava abaixo, hoje já volta a trabalhar acima, mas levemente acima, apesar de estar subindo 1,3% hoje. E deve ficar por aqui por um tempo ainda, testando essa região, para posteriormente voltar a testar lá na casa dos $70. Falando do o minério de ferro faz mais um dia de alta hoje. Ontem ele deu uma recuada, né? Subiu bem durante a semana e ontem acabou entregando um pouco da alta. E hoje já vem subindo aí 0,55%. Lembrando que o minério de ferro não parece ser uma alta consistente, tá? Duvido um pouco desse movimento aqui. Claro, tem que ver aquelas questões lá dos estímulos da China, como é que eles vão fazer com questão de crédito para construtoras. Lembrando que a segunda maior incorporadora lá da China, a Evergrande, ela pediu RJ, né? Então, assim, tá complicado o setor e enquanto isso está acontecendo, aqui segue subindo, né? Minério de ferro. Bom para Vale, mas é curioso esse movimento do minério de ferro. Parte de Ásia e Pacífico, pode ser que a gente esteja vendo uma queda maior aqui em Ásia e Pacífico devido ao dia de ontem nos Estados Unidos. A gente pode acompanhar no quadrante ao lado que a gente teve uma queda bem expressiva aí no S&P. Caiu 1,35%, a gente teve Nasdaq caindo 1,87% e Dow Jones caindo 1,08%. Essa queda de ontem lá nos Estados Unidos, a princípio, parece mais uma realização, porque a bolsa tinha recuperado bem, subido forte, né? Então pode ser que essa queda que a gente viu lá seja realmente só uma realização. Mas de qualquer forma, como a alta que a gente teve no dia anterior impactou a Ásia, a gente viu subindo lá, né? Depois que, enfim, aconteceu nos Estados Unidos,
roda o mercado noturno lá, no caso, na nossa madrugada, né? Roda aí Ásia e Pacífico e acaba refletindo um pouco do que aconteceu no dia anterior na América. E anteontem a gente viu os Estados Unidos subindo e a Ásia Pacífico subiu bem também. Ontem a gente viu, então, Estados Unidos caindo até que bem, né? Considerável, hein? E hoje a gente vê uma queda também na parte de China. Então, pode ser que hoje seja só um reflexo realmente aí da questão de Estados Unidos. De qualquer forma, os movimentos hoje de bolsas, eles estão praticamente condicionados aí a um dado que vai sair às 11 horas da manhã, mas já comento com vocês. Na parte de Europa, a gente tem uma Europa mais positiva no dia de hoje. O Eurostoxx, que reúne as 50 maiores ações aí de empresas da zona do euro, subindo 0,69%. E o destaque de alta hoje vai para a bolsa italiana, com a FTSE subindo 1,04%, maior alta no dia de hoje lá na Europa. Para a parte de futuros, a gente tem o nosso Ibov, futuro trabalhando aí no 0 a 0 praticamente, né? Lembrando que ontem caiu 0,94%, refletindo um pouco lá de fora também, e acredito que mais uma realização, porque a gente viu nossa bolsa subir forte nos 2 dias anteriores à queda de ontem, né? E essas duas altas, 2 dias de alta, apagaram 6 dias de queda da semana passada, ou seja, foram altas bem expressivas. Então é natural que a gente tivesse aí uma realização, né? Pessoal que comprou mais baixo acabar realizando o lucro aí, né? Parte dos lucros que obteve com essas operações. E hoje a gente vê um índice mais calmo, como é de ser mesmo, tá? A gente tem aí para a parte de futuros dos Estados Unidos, S&P subindo 0,37%, Nasdaq subindo 0,23%, e aqui também tende a ficar mais calmo até às 11 horas. Na parte de dólar também extremamente comportado, no 0 a 0 no momento, contra as principais moedas do mundo, e um dólar um pouco misto aí contra as moedas de países emergentes. Ontem a gente viu aí a lira turca se valorizando fortemente contra o dólar, e tem uma explicação. O presidente da Turquia aumentou aí a taxa de juros em 25%. Então a taxa básica de juros dele subiu bastante. Lembrando que o Erdogan no começo, né, falava, não, o mundo inteiro está errado, para acabar com a inflação a gente tem que diminuir a taxa de juros. Aí, né, o dólar descambou, subiu muito contra a lira turca, muito mesmo. A inflação subiu muito, ou seja, ele estava errado, né? Não é de se admirar, né? Não, o mundo inteiro está fazendo um movimento, mas eu sou o ego enorme, né? Sou melhor aqui, a estratégia é essa, e deu muito errado. E agora ele está correndo atrás do prejuízo, né? Tá vindo com aumentos absurdos em cima da taxa básica de juros deles para tentar correr atrás aí da cagada que foi feita, né? Enfim, e hoje a gente já vê uma correção aqui também. Provavelmente, de novo, como ontem a lira turca se valorizou bastante contra o dólar, pode ser que hoje esses 2,9% seja só uma realização também, tá? É um volume não, uma porcentagem alta, mas ontem também foi bem alto, né? Então, 3% aí de realização em cima do 7% que estava ontem, tá sossegado, né? Para a parte da agenda de hoje, que é o mais relevante para o mundo inteiro, que vai estar todo mundo mesmo de olho, é às 11 horas da manhã, que a gente vai ter a fala do Powell naquele simpósio de economia que a gente tem aí lá nos Estados Unidos, né? Que é o simpósio de Jackson Hole, que é um dos maiores eventos desse sentido, sabe? Reúne pessoas bem relevantes na parte econômica do mundo inteiro. E a gente vai ter aí, então, às 11 horas da manhã, o Powell falando qual que é a perspectiva dele. Basicamente, o mercado acredita que não vai ter mais aumento de taxa de juros nos Estados Unidos e também na Europa. Lembrando que a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, também fala hoje, logo após o Powell, se eu não me engano. E a gente vai ver o que ele está pensando, né? Qual que vai ser a explicação dele. Porque uma coisa que está preocupando bastante o mercado tá, beleza, a gente entende que não vai aumentar mais a taxa de juros. Porém, por quanto tempo essa taxa atual vai se manter no mercado, né? Porque cada membro do Fed que fala alguma coisa, ou até de outras federações aí, né, como a parte da Europa mesmo, eles comentam que a taxa de juros ela precisa se manter alta por um longo período.
Mas esse longo período ele é bem subjetivo. Quanto é o longo período, né? Isso é uma coisa que o mercado ainda não sabe, não consegue tipo, entender. Será que o longo prazo é até meio de 2024? E ali já começa a cortar juros? Ou vai ficar 3, 4, 5 anos, entendeu? Aí o mercado está tentando buscar esse tipo de informação, tá? Quanto à taxa de juros, o mercado está da seguinte forma. Aqui a gente tem as apostas, né, de como é que vai ser na próxima reunião do Fed, que vai ser dia 20 de setembro, ok? Para o dia 20 de setembro, o mercado está acreditando majoritariamente que a taxa será mantida. Então, basicamente, esse é o consenso, ele já vem sendo ventilado há bastante tempo. Uma forma aí do mercado se mexer negativamente seria se hoje, na reunião, nesse simpósio, o Powell falasse que, opa, a gente vai ter que aumentar mais uma vez, aí os mercados tendem a cair e cair com força, tá? Mas dificilmente isso vai acontecer. As apostas para um aumento de 0,25% na próxima reunião do dia 20 estão aí em 19,5%. Mas provavelmente a gente deve ver a manutenção mesmo dessas taxas de juros, que para eles já é bem alta, né? Aqui no Brasil a gente está sempre acostumado, né? Uma média aí histórica de mais de 9%, então para nós é fichinha, né? Mas para eles é algo incomum. Aí, então, às 11 horas da manhã, o dado mais importante que deve mexer com os mercados, tá? Então, fiquemos atentos aí para acompanhar o que será dito pelo Powell. Fora isso, meus amigos, não temos mais nada interessante. A todos um ótimo final de semana e até segunda!